A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos na nossa terceira lição da revista de jovens desse trimestre. E o tema dessa lição é Preparativos para a Conquista. E o texto do dia em estudo, ou melhor dizendo, que se relaciona com o nosso tema de hoje, está em Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que diz o seguinte: O cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. O capítulo 1 ou parte dele, o capítulo 2, são os capítulos em estudo da nossa lição de hoje. Nós vemos que Josué dá uma ordem diferente para o povo. Josué chama os príncipes, os principais, os líderes da nação de Israel e dá uma ordem para eles. A ordem ela é diferente, ela soa até estranho no ouvido da nação de Israel, porque é algo que não aconteceu durante a liderança de Moisés. Aqueles milagres que aconteciam no meio do deserto ou na travessia do deserto já cessaram ou estão cessando, porque o povo chega perto do seu destino final. No meio do deserto, Deus provia a comida, Deus mandava o maná, Deus mandava as codornizes. Mas agora Josué, a ordem é diferente porque Josué diz para eles: provede-vos de comida, porque daqui a 3 dias passareis este Jordão. Moisés não tinha ordenado isso para o povo de Israel. Moisés, ele falava até ao contrário, ele dizia que era para o povo pegar a porção daquele dia que o de amanhã Deus ia preparar. E Josué não, Josué diz: provede-vos de comida. E o povo ele precisa prover-se de comida para que eles não morram na travessia do mar, ou para que eles preparem receitas para que eles sejam sustentadas tanto durante a travessia como depois do Jordão. E essa ordem ela traz consigo uma lição muito importante para nós. Primeiro, ele chama os príncipes, os principais da nação de Israel. Aprendemos aqui que ninguém chega muito longe sozinho. O homem sozinho ele tem força, o homem sozinho ele é veloz, mas chega um dado momento que ele cansa, que ele para, e que ele poderia ter alcançado muito mais se ele tivesse companheiros, se ele tivesse amizades que o ajudassem. E Josué entende isso. Tanto é que o próximo tópico da nossa lição vai falar que Josué, ele chama as tribos que já se estabeleceram antes do Jordão e diz para eles: vocês lembram da palavra de Deus acerca da nação e acerca dos vossos irmãos. Vocês não vão ficar isentos de batalharem. Vocês vão batalhar e vão ajudar toda a nação. Josué entende no seu ministério todo que companheiros, que ter amigos, que ter amigos líderes que o ajudem na obra é algo importantíssimo, é importante demais. E eu deixo essa lição aqui para vocês, ter boas amizades é algo muito bom, é algo eficaz no ministério e na vida de uma pessoa. Faça amizades, se cerque de amizades boas, amizades que te levam a ir além, amizades que não só você cresce, mas eles crescem ao seu lado também. Sabemos que Deus estabelece os líderes, mas às vezes é necessário muito mais do que um líder na frente de uma obra. É necessário que o grupo, é necessário que a nação, é necessário que a família esteja com um foco no alvo em um único propósito. A nação de Israel, nesse momento da história, se posiciona a respeito de Josué. A nação diz para Josué: Josué, nós sabemos que tu foi escolhido por Deus e foi constituído líder sobre a nação por ele. E nós vamos te obedecer, nós vamos ouvir a tua voz. Nesse momento, a nação está confiando a vida deles, está confiando a vitória deles nas mãos de Josué. Mas a nação ainda diz assim: Josué, faz conforme tudo que o Senhor mandar. Ser forte, ser homem, ser corajoso e ter bom ânimo. Naquele momento há uma simultaneidade de propósitos, digamos assim. A nação está em um propósito junto com o seu líder, porque às vezes nós temos tudo, temos as armas para a batalha, nós temos os alimentos que o líder mandou prover, nós temos o melhor exército, temos a melhor estratégia, mas o grupo não consegue entender a ideia do líder e não consegue obedecê-lo. E quando isso acontece, o grupo é destruído, porque o próprio Jesus disse: o reino subdividido não subsistirá. E naquele momento nós vemos que o povo de Israel, eles são obedientes ao seu líder, eles confiam no seu líder, sabe que Deus instituiu a liderança daquele líder, de Josué.
e eles estão em um único propósito, tendo em mente um único alvo, que é a conquista, que é a vitória, é atravessar o Jordão. Muitas das vezes falta isso no trabalho, às vezes falta isso na família, às vezes falta isso no grupo da igreja, às vezes falta isso em um setor. Por que isso acontece? Porque às vezes a nação, ou melhor dizendo, às vezes as pessoas ficam com o pé atrás a respeito daquele líder, por causa das suas atitudes, por causa dos seus gestos. Às vezes o líder foi realmente constituído por Deus, mas a nação não consegue compreender o objetivo de Deus para a sua própria vida. Ou seja, são vários fatores que levam à conquista ou não. O melhor a se fazer é sempre buscar a direção de Deus, saber que o líder foi constituído por ele e ajudá-lo, sendo obediente às suas ordens, fazendo tudo o que ele pedir. Chegamos em um momento intrigante da nossa história desse domingo. Josué, ele tem uma estratégia. Ele prepara 2 espias e pedem para que eles vão espiar a terra de Jericó, a cidade de Jericó. Nós aprendemos aqui que apesar de termos Deus do nosso lado, apesar de a graça divina estar sobre nós e sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter estratégia. Nós vemos pessoas que querem crescer em um ministério, por exemplo, da pregação e serem prósperos como pregadores da palavra de Deus, mas sem o preparo necessário não chegarão aonde Deus quer que eles cheguem. Por quê? Deus quer que os pregadores se desenvolvam, mas é difícil para um pregador que não estuda, para um pregador que não lê, pregar bem na nossa visão. Deus usa, Deus faz, Deus cura, Deus opera milagres, mas o pregador preparado, ele chega num lugar mais alto, ele chega mais longe, e é isso que Deus quer de nós. Deus quer preparo da nossa parte. E vemos nessa passagem de Josué que Deus quer que os homens se preparem. O povo já estava preparado com os mantimentos que Josué havia pedido. E agora Josué cria uma estratégia de espionagem para que aqueles 2 espias entrem na cidade de Jericó e espiem um lugar, espiem a terra para trazer um relatório. É interessante notar que na geração anterior enviado para espiar a terra 12 homens. Mas nessa geração enviado por Josué vão apenas 2 homens. Talvez seja para que o relatório seja diferente daquela antiga geração, porque 10 trouxeram relatórios ruins e apenas 2 trouxeram bons relatórios. Josué envia eles não por falta de fé, mas por estratégia. E é interessante nós notarmos que se os espias fossem e voltassem com um relatório bom ou ruim, o povo ia atravessar o Jordão e ia tomar a cidade, porque Josué já havia dito aquilo, ó, os espias vão e eles vão voltar. E não importa o relatório que eles tragam, nós vamos atravessar o Jordão e nós vamos conquistar aquela terra, nós vamos batalhar por ela. Vemos aqui nessa parte também que os espias entram na cidade de Jericó. Dentro da cidade de Jericó, eles passam, eles passeiam e eles conseguem perceber os pontos fortes e os pontos fracos da cidade. Mas chega um dado momento que alguém fala ao rei que há espias judeus que vieram até a sua terra. Esses homens eles são escondidos por uma mulher, por uma meretriz em sua casa. E não são descobertos e eles voltam para a sua terra. Voltam com um relatório positivo para Josué e para toda a nação. É interessante que o relatório que eles trazem não parte do seu coração, não parte da sua própria convicção, mas parte de uma pregação que uma meretriz que não conhecia de perto o Deus de Israel tinha falado para eles. Eles por um momento se sentiram amedrontados e viram que aquela terra, que aquelas pessoas eram superiores à nação, mas com as palavras, com a pregação de uma mulher chamada Raabe, a atitude deles é mudada, a convicção deles retorna para eles com uma boa emoção. A própria mulher diz para ele, ó, nós já ouvimos falar do Deus de vocês, e o nosso povo está desmaiado diante de vós, porque nós ouvimos falar as grandes maravilhas que o Deus de Israel faz. O relatório que eles traziam com eles partiu da boca da própria meretriz. Vemos aqui um paradoxo, mas vemos também que os planos de Deus e os propósitos de Deus não podem ser frustrados jamais. Vemos que a mentira de Raabe, ela nasce de um coração que ainda não conhece o Senhor e as suas leis, de um coração que é
fraco por causa do pecado original. E vemos que a mentira de Raabe, ela salva a vida dos israelitas. E aqui há um questionamento, mas Raabe mentiu, mas Raabe não conhecia o Senhor. Ela ainda não conhecia suas leis. Depois que ela conhece o Senhor, a sua vida é transformada a tal ponto que o seu nome aparece na genealogia do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Vemos que a vida de Raabe é transformada a ponto de ela ter essa grande honra. Vemos que através da vida de Raabe, através daquele sinal, quando a nação de Israel invadisse Jericó e visse na janela da sua casa o sinal, o fio de escarlate na sua janela, a sua família seria salva, a sua vida seria poupada. Vemos aqui que isso prefigura um projeto divino que depois de séculos seria estruturado, de fato, literalmente, prefigura o plano da salvação. Jesus viria à Terra e salvaria as pessoas de uma vida de destruição, de uma vida sem esperança, de uma vida caída. Nós vemos que Raabe era uma meretriz, vivia uma vida promíscua em Jericó, mas a partir do conhecimento do Deus de Israel ela é salva. Nós não podemos, pregadores, passar meia hora, 1 hora, 2 horas pregando sem falar do grande amor de Jesus Cristo de Nazaré. E para encerrar essa lição, nós entendemos que a vida de Raabe, a sua vida promíscua, ela é mudada ao conhecer o Deus da nação de Israel. Vemos que a vida das pessoas sem esperança, que a vida das pessoas que se sentem sempre culpadas, cheias de pecados, cheias de erros e falhas, elas também podem ser transformadas pela história do homem que foi morto lá no Calvário, lá na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Essa foi a nossa lição desse domingo, a terceira lição, os preparativos para a conquista. Se prepare para a grande batalha, não sei a batalha que você enfrenta, mas se prepare que você vai ser um vencedor, se Deus permitir. Deus abençoe e até o próximo domingo. Fique em paz, fique com Deus, Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até a próxima.